Bem, vamos falar um pouquinho da Caltech agora. A Caltech foi fundada em 1891, ou seja, ela tem mais do que 120 anos de história. Ela fica em Pasadena, na Califórnia, uma cidade pequena, mas bem bonita, com aproximadamente 140 mil habitantes e que fica a uns 15 minutos de Los Angeles de carro. A, a área ocupada pela Caltech é pequena, talvez comparável à da Escola Politécnica da USP ou talvez um pouquinho maior. Apenas cerca de 240 novos alunos são admitidos anualmente para seus cursos de graduação, o que, para vocês terem uma ideia, representa apenas um décimo do que o MIT ou Harvard admitem, por exemplo. Desses 240, apenas cerca de 20 são estrangeiros. O seu tamanho reduzido é apontado como um dos fatores que contribui para que ela ocupe o topo do ranking, por todas as facilidades que isso representa. Por exemplo, uma maior proximidade dos alunos com a cultura de pesquisa da universidade, uma maior interação entre alunos e entre eles e professores das mais diversas áreas do conhecimento, uma administração mais eficiente e menos burocrática, entre outros. Apesar de ser uma instituição, um instituto bem pequeno, daqui saíram 33 prêmios Nobel, entre os quais os populares Linus Pauling, esse mesmo, o do famoso diagrama da química, e o Richard Feynman, que é bem conhecido, especialmente entre os olímpicos de física. Além disso, um terço dos professores daqui são membros da Academia Nacional de Ciências, da Academia Nacional de Engenharia ou da Academia Americana de Artes e Ciências, o que representa uma marca fora do comum. Entre eles a gente encontra, por exemplo, o Tom Apostol, da matemática, conhecido autor de livros de cálculo e álgebra linear. Um outro fator apontado para essa performance é o fato de que todo o sistema é baseado na crença de que a confiança nos torna livres. Então a Caltech tem um código de honra que, semelhante à Constituição americana, é bem curto e objetivo. Eles dizem uma única frase, que nenhum membro da comunidade da Caltech poderá levar vantagem de modo injusto, desleal, desonesto sobre qualquer outro membro. Logo que os novos alunos ingressam na Caltech, eles assistem a uma palestra e recebem um handbook, um pequeno manual sobre o que significa esse nosso código de honra e quais são as suas implicações. A fiscalização é feita pelos próprios alunos. Existe uma comissão de graduandos chamada Board of Control e também existe um conselho de pós-graduandos chamada Graduate Honors Council. Como uma das consequências desse código de honra, do Honor Code, a maioria de nossas provas são feitas em casa e no horário mais conveniente para cada aluno. No entanto, é claro, elas têm que ser devolvidas dentro do prazo estabelecido. A sua duração varia bastante, mas eu diria que é uma média de 3, 4 horas. E assim como as provas, as listas de exercícios, que são em geral semanais e fazem parte da avaliação, também se apoiam no código de honra. A única diferença é que alguns exercícios são propositalmente inseridos nas listas e eles podem ser resolvidos em grupo. A intenção disso é promover o aprendizado por meio do intercâmbio de ideias. Às vezes, alguns amigos me perguntam se as provas e as listas são difíceis. Bom, comparadas às da Poli, na USP, onde eu estudei por um pouco mais de um semestre antes de vir para a Caltech, elas são mais difíceis ou talvez diferentes. Por exemplo, na Poli havia listas com dezenas, centenas de exercícios. Cálculo, física, álgebra linear. Essas listas eram muito trabalhosas, mas na maior parte dos casos os exercícios eram bem do tipo The Book is on the Table. Ou seja, eles eram de uma resolução simples, direta, aplicação simples da teoria e uma ou duas fórmulas. As nossas listas aqui na Caltech, bem ao contrário, contém não mais do que meia dúzia, 10 exercícios, mas a maioria deles, se não a totalidade, é do tipo Smart Kids. Ou seja, são exercícios muito bem desafiadores e tendem um pouco para
eles se assemelham um pouco com o exercício de Olimpíadas, com os quais os olímpicos da plateia estão bem acostumados. Muitas vezes é preciso se debruçar durante horas sobre um desses exercícios para encontrar a solução. Uma coisa interessante é que eu nunca vi alguém tirar a mais aqui. E eu acredito que essa nota não seja uma pura ficção. Ela está presente no catálogo só para constar. Mesmo que você gabarite tudo, todas as listas, todas as provas, a sua nota vai ser no máximo um A. E se tanto, vai vir acompanhada por um ou outro elogio. Dizem que Deus passou por aqui e isso é um pouco frustrado porque essa foi a maior nota que ele conseguiu tirar e ainda não recebeu nenhum elogio. Dizem também que ele acabou se transferindo para um outro instituto de tecnologia na costa leste dos Estados Unidos. Bom, os stackers, como os alunos da Caltech são chamados, são conhecidos pelo seu bom humor. São bem famosas as pranks, ou seja, as brincadeiras que a gente faz em grupo. Por exemplo, há muito tempo, nós cobrimos parte do conhecido letreiro de Hollywood, no alto da montanha, com um plástico preto, para que ele desse Caltech em vez de Hollywood. A rivalidade com o MIT também se transforma em brincadeiras entre os dois institutos, e tem uma história muito legal sobre isso, mas vamos deixar isso para um outro dia. Quanto à moradia aqui, a gente pode dizer que existem 8 grandes casas no campus, que no Brasil talvez elas seriam chamadas de repúblicas, mas o conceito é bem diferente. Cada uma dessas casas possui características próprias, e cada uma delas é capaz de abrigar cerca de uma centena de alunos. No entanto, elas não comportam, nenhuma das casas comporta todos os alunos de todos os anos, ou seja, nenhuma das casas consegue, tem quartos suficientes para todos os seus membros. Quando o aluno ingressa na Caltech, ele é colocado aleatoriamente em uma dessas casas por um período de tempo de mais ou menos uma semana e meia, 2. Em seguida, acontece o rotation, que é um evento em que durante mais ou menos uma semana e meia, cada aluno tem a possibilidade de visitar e conhecer melhor cada uma das casas e os seus respectivos membros, seja moradores, seja não moradores da casa. Terminado o período da rotation, cada novo aluno se manifesta sobre a casa ou as casas em que eles gostariam de ficar, em ordem de preferência. E na medida do possível, ele é atendido e se muda para essa casa. Assim, todos os alunos da Caltech moram no campus em seu primeiro ano, mas depois desse período, muitos de nós, por meio de sorteio, acabam deixando o campus para ceder lugar aos novos alunos e vão morar próximo ao campus em casas menores. Porém, cada um de nós se torna membro permanente da casa escolhida e fica vinculado a essa casa até o fim do curso, se assim desejar. Durante a semana, o café da manhã é servido nas casas. O almoço acontece ou no restaurante ou numa das lanchonetes do campus, e o jantar é nas casas novamente. Nos fins de semana, a gente em geral vai comer em algum restaurante próximo, ou se alguém se aventura a ir para a cozinha, a gente fica em casa mesmo. Aqui na universidade, carne bovina é só em foto mesmo, porque o que geralmente tem é peixe ou frango. Nos restaurantes, a comida é relativamente picante. Talvez por influência dos mexicanos, tudo leva bastante pimenta. Até mesmo no McDonald's, os lanches são bem apimentados. Aposto que o Ed iria gostar daqui. Uma outra coisa que eu acho bem legal é o chamado Formal Dinner. É um jantar que acontece uma vez por trimestre, nas casas, em que todos nós nos vestimos com terno e gravata para recepcionar e homenagear os professores. O paradoxo é que, por conta da Caltech ser bastante pequena, alguns dos alunos se levantam pela manhã, caminham por 1 ou 2 minutos e vão assistir a aula de pijama, bem no relaxo mesmo. É
É como se você, dentro da sua casa, na presença dos seus pais, andasse o tempo todo só de cueca e à noite fosse jantar com eles de terno e gravata. Bom, ah, a Caldec também é responsável por administrar o Jet Propulsion Laboratory, o JPL, que é o laboratório de jato propulsão da NASA, fundado por alguns dos seus alunos em 1936 e incorporado à NASA em 1958, quando ela foi criada. O JPL é responsável por dezenas de missões espaciais, que incluem, por exemplo, os Jeeps Robô Opportunity e Curiosity, que estão prospectando o solo marciano, o telescópio espacial Kepler, a sonda Cassini, que está em órbita de Saturno e de suas luas, as sondas interestelares Voyager 1 e Voyager 2, essa última única a visitar Urano e Netuno em sua trajetória, e ambas essas os objetos humanos mais distantes até agora. Infelizmente, por questões de segurança, os alunos estrangeiros internacionais, como eu, por exemplo, não podem participar de estágios ou de pesquisas no JPL enquanto estiverem na graduação, mas só apenas depois de concluí-las.